Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre o envelhecimento do cérebro. Doutor Álvaro, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a necessidade do uso dos medicamentos, no caso em que é possível perceber que a pessoa está com algum problema, né, com o cérebro desorientado, com alguma disfunção, e também da questão do tratamento psicoterápico, que também é necessário. A pessoa precisa se entender, se conhecer para saber que ela precisa de ajuda. Mas o que mais as pessoas precisam fazer ou podem fazer no dia a dia, nas atividades dela, cotidianas, em relação à alimentação, à prática de exercício? O que é possível fazer para também prevenir esse envelhecimento? Até porque, só antes do senhor responder, dá umas ideias aí para o nosso telespectador de coisas simples, básicas, até para ele descobrir que ele está com esse problema. Essa é uma coisa bem básica, porque às vezes as pessoas não sabem, será que eu estou assim? Não, eu sou acelerada porque eu tenho muito serviço. Vou dar um exemplo, então, didático e engraçado e real, né? Então, a gente estava embarcando no avião, aí todo mundo sentadinho, aí antigamente era aeromoça, né? Agora é comissária de bordo, chegou e falou assim: olha, meu nome é fulano de tal, eu quero dizer que eu sou responsável pelo voo tal e avisar vocês que essa aeronave, ela não é segura, esse avião vai cair e vocês vão morrer. Vocês vão morrer porque vai cair. Imediatamente derrubaram a moça, amarraram a moça e ninguém mais quis viajar. Então, isso é um caso que o cérebro pifou. Aí eu tenho que usar a medicação, é isso que eu queria dizer. Tem que usar a medicação. Se não usar a medicação num cérebro que pifou, a evolução vai ser péssima. É lógico que todo mundo sabe que a atividade física é fundamental. Óleo de coco, que agora o Brasil vai ficar mais rico com óleo de coco do que com petróleo e pré-sal. Escutem o que eu estou falando. O óleo de coco na realidade, é um medicamento, é uma verdadeira farmácia e ajuda muito a desinflamar o cérebro e ajuda o cérebro a funcionar bem. Meditação. A terapia é fundamental. Eu vou até ficar quieto agora, não vou falar mais nada do que eu falei quando eu tinha que falar. O restante é terapia. Agora, o exemplo é assim, se eu chegar, né? Estou cuidando do avião e falar que o avião vai cair e que todo mundo vai morrer. Aí não, meu cérebro, né? Entendeu? Não, esse aí já tem que internar, direto. Não. Todo mundo surtou. Não, mas eu dei um exemplo mais Agora, o problema não é quem surtou, não. O problema é o pessoal que estava lá no avião. Matou uns 3 nesse avião. Ninguém quis viajar, apesar de reconhecer que ela estava com algum problema, ninguém quis viajar. E também não é preciso internar. Vai que ela está profetizando. Então, a gente pode entender que tudo que a gente faz para manter a nossa saúde boa também é para manter a saúde do nosso cérebro. Uma alimentação correta, com pouca gordura, tudo isso também ajuda a prevenir o envelhecimento do cérebro. Depois, em off aqui, eu vou conversar com a doutora Eni. O Congresso, evidentemente, falou só sobre medicamentos. Os congressos, eles falam sobre a terapia, a religiosidade, a interação social, a atividade física, aliás, os nutrientes, que é a minha outra especialidade. Aliás, é uma coisa que é importante a gente colocar aqui, já que o programa é Parlamento com Deus, pelo que eu tenho pesquisado da neurociências, o que eu tenho lido bastante, esse é um grande momento, não é, doutor Álvaro, que a ciência está realmente se aproximando da espiritualidade. E acreditando que a fé modifica as pessoas, exatamente, que cura, que sara. E eu tenho como referência teórico-vivencial a Bíblia, que para mim é um livro assim que me inspira a vida inteira. Eu sou uma pessoa que pesquiso como o lado científico, o lado profissional, mas eu encontro tudo lá em referência com a palavra de Deus, está tudo lá, a Bíblia. E tem uma coisa muito importante que diz lá, né? Em Provérbios 4:23, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procede todas as fontes de vida. E é verdade. E lá em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que edifica, tudo que traz louvor, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ou seja, isso já está lá escrito há mais de 2000 anos. Então, se as pessoas, se elas usassem mais a Bíblia como um manual de vida, de orientação, como temos lá os ensinamentos de Jesus Cristo, que está provado pela inteligência multifocal,
que é uma ciência comprovada e aprovada, né? Que diz que ele foi o maior líder que pisou em termos de inteligência emocional e multifocal nessa terra. Os ensinamentos dele para que as pessoas possam gerenciar o seu estresse, tanto dentro da questão do agente estressor interno como externo. Então a gente tem ali modelos e referências tão tremendas. A fé é quando o nosso limite, né, a gente entra num processo de impotência tão grande. Não tenho mais nada a fazer. E que fé não é emoção. Fé é você acreditar no que está escrito, né? Fé é razão daquilo que você acredita e pronto, e você espera. Então a fé é uma palavra tão pequenininha e tão poderosa e que traz um descanso e que o cérebro precisa disso. É E mais hoje a uma maneira de medicina já equilibrar comprova, né? esse cérebro. A medicina hoje comprova que as pessoas que têm fé, elas se curam com mais facilidade. É porque tem um processo, né? Ela modula o sistema imunológico. A gente fala em 5 dedos. A gente fala da teoria dos 5 dedos. O primeiro dedo é o biológico. O que eu quis falar aqui, é lógico, tudo interligado, que se a gente não corrige o biológico, fica difícil você aprender. Se eu chegar no posto de gasolina e falar, anda carro em nome de Jesus, o meu biológico está afetado. Não é por isso que eu sou um caso perdido. Corrigir o biológico com os 4 ou os 3 ao mesmo tempo, aí sim a gente vai poder desenvolver a cognição, aí a gente vira uma outra pessoa em relacionamento interpessoal, a gente volta ao nosso eixo, aí tem a parte, todo o apoio familiar, todo o apoio social, e tem a parte do propósito de vida, da missão, da espiritualidade. Esses 5 dedos, que é a teoria científica, a gente não separa nenhuma dimensão humana. Mas em termos culturais, em termos de mídia, existe um preconceito e um desconhecimento sobre a evolução dos medicamentos. Só me desculpe ter tomado tanto tempo, mas eu precisava falar do medicamento. Mas eu é que às vejo vezes muitas as pessoas pessoas têm muito falarem medo contra de buscar um medicamento. médico. Não, de mas, tomar remédio. nós temos uma cultura, eu levo várias sessões, você sabe disso, no Uhum. consultório, desmistificando essa cultura horrível que as pessoas têm em resistência ao medicamento. Não, as pessoas até vão ao psicólogo, mas quando falam um psiquiatra para tomar um remédio, já tem uma barreira. Tá pensando que eu sou louco? Não, e é Às ruim, vezes olhar pra ele no psicólogo é difícil, assim, né? mas ainda é menos, sabia? Eu É acho que- ruim para o psicoterapeuta, porque a medicação, quando a pessoa realmente precisa, ela prepara uma estrutura, ela é como se fosse assim, um vaso rachado, a gente enche e fica minando a água. Dali a pouco, a pessoa na próxima sessão, ela está vazia novamente e a gente não pode dar continuidade. Por isso que eu digo que é a mais medicação, ela trabalha, ela repõe essa estrutura para a gente fazer um trabalho consistente. Porque é de muito mais trabalho difícil você é um bom. psiquiatra. Mas no psicólogo as pessoas aceitam, porque, eu tô meio tensa, vou lá para conversar, é só para conversar. Mas até um psicólogo conseguir que você... O doutor Álvaro sabe que alguém eu vá sou no psiquiatra, completamente a demora. favor da medicação e eu encaminho vários pacientes meus para ele. Eu imagina. gostaria só para assim como utilidade pública, para deixar uma contribuição. E já dá o seu recado, Não, né? me dá um Nossa. recado e encerrar minha participação. Só um recado é o seguinte, é muito comum você ouvir assim, a droga destruiu aquela pessoa, o crack destruiu aquela pessoa, a comida destruiu aquela pessoa, a bebida destruiu aquela pessoa. Mas você não escuta a coisa mais científica, o transtorno afetivo do humor, sem diagnóstico e sem tratamento, destruiu aquela pessoa. Isso é uma... Porque vai minando tudo, Não, né? e por trás de um drogado tem... Uma família destruída, Não, né? tem uma pessoa Uma base, que sofre Que tá de um desequilibrada, transtorno, sem consciência. né? E tem uma família que fica toda destruída por conta Exatamente. de Não, um gente, drogado, por causa de um Precisa alcoólatra. procurar